Fala aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Fabrício e esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui, né, pro YouTube. Eu nunca gravei um vídeo antes, então às vezes você acaba não olhando diretamente pra câmera e olhar um pouco mais pro vídeo. Enfim, esse vídeo é mais como um relato, sabe? Porque ultimamente eu tenho feito uma coisa na minha rotina que eu achava que no começo não iria ter tanto impacto assim, mas acabou que no final foi uma das coisas assim que eu comecei a fazer que mais me impactaram de uma maneira rápida e de uma maneira assim meio que inesperada. Porque antes, logo que eu comecei, eu jurava que eu não fosse levar como um hábito e também eu pensei assim que fosse pouco eficaz, apesar de eu ter começado a fazer. Que é basicamente eu ter adotado um caderno, uma espécie de diário para mim, e usar ele como uma forma de conversa, sabe? Como se eu pudesse conversar com outra pessoa, como se eu pudesse expor o que eu penso, o que eu tenho em mente, né, em determinado momento. Normalmente eu escrevo mais no período da noite, que é quando eu já estou em casa, já fiz várias coisas durante o dia, e aí eu aproveito para escrever alguma coisa, ou então, né, muitas vezes eu ando com ele, eu levo para onde eu vou, e acontece alguma coisa que de repente me bate uma vontade de escrever ou de anotar, guardar alguma informação, e acaba que eu deixo comigo. E eu nunca paro para ler o que eu escrevo, eu só simplesmente escrevo. E desde que eu comecei a fazer isso, foi muito prazeroso. Parece assim que a gente meio que se liberta, sabe? A gente consegue pôr para fora coisas que a gente às vezes nem consegue falar, sabe? A gente, se for parar para pensar e querer falar isso, a gente acaba travando, acaba mudando de ideia, mas quando a gente para escrever, eu acho que é algo assim que solta a gente de uma prisão que existe na nossa cabeça, que às vezes a gente nem sabe que existe. E ainda mais nesse estilo de caderno que eu tenho aqui, bom, ele não tem linhas, então, de certa forma, ele me deixa muito mais à vontade, posso dizer assim, porque até quando você tem linhas ali na sua frente, de certa forma pode ser que você se sinta um pouco limitado, né, de você ter que deixar aquilo exatamente naquela linha, no formato que está ali, enquanto quando você não tem nenhum tipo de pauta na sua frente, você tem apenas um espaço em branco, você fica com um domínio, né, muito grande daquela folha, você tem uma sensação assim de liberdade para escrever o que você quiser. No começo, eu utilizava mais para colocar anotações de estudo e de algumas coisas que eu achava importante. Então, logo nas minhas primeiras páginas aqui, né, eu coloquei muitas coisas que eu estava estudando mesmo, algumas coisas aqui de informática, de matemática, de física. Só que, conforme o tempo foi passando, eu fui mudando um pouco, até porque eu gosto bastante de ler algumas coisas, e aí algum trecho ou outro do livro que eu achava interessante, eu acabava por anotar aqui. E isso foi ficando cada vez mais recorrente. Então, aquelas anotações de trechos de livro que iam me impactando, eu comecei a deixar também, depois dos textos que eu ia copiando do livro, eu comecei a deixar algumas reflexões que eu fazia sobre as coisas que eu ia lendo. Depois de um tempo, eu passei a nem colocar mais nada do que eu achava incrível num livro, e simplesmente quando eu terminava de ler, ou então quando eu via alguma coisa, eu só escrevia o que eu pensava. E assim foi indo, né? Cada dia que passava, eu vinha e escrevia mais coisas. Ou então, quando eu estava prestes a fazer alguma coisa, eu acabei por abrir uma página aqui que eu simplesmente escrevi o que eu ia fazer no dia. Então, eu fui lá e escrevi, vou fazer tal coisa, e eu espero isso, isso, isso. Então, era uma forma assim meio que de desabafo, né? Sobre a minha rotina. E conforme o tempo passou, isso foi ficando cada vez mais sincero comigo mesmo. Eu fui colocando cada vez mais os meus sentimentos, de certa forma, e o meu próprio pensamento dentro das folhas. E eu percebi que eu estava até perdendo tempo antes em não fazer isso, porque eu sempre tive, assim, não que eu seja uma pessoa solitária, mas eu nunca tive tantas pessoas assim para conversar da forma que
que eu converso, de certa forma, né, aqui com o meu caderno, que são coisas assim um pouco mais pessoais, sabe? Eu nunca fiz nenhum tipo de terapia, de nada, e eu acho que esse caderno aqui, ele meio que substitui, né, uma sessão de terapia, porque é onde eu consigo expor o que tem na minha cabeça, né, e de certa forma eu consigo encarar isso, né, porque em algumas páginas aqui eu acabei escrevendo medos meus e coisas que de certa forma me deixam fragilizado, sabe? Alguma coisa assim que eu não gostaria de encarar, uma situação que eu não gostaria de passar, e eu escrever isso e ler depois é algo muito diferente, sabe? Você naquele momento vê que acabou de colocar no papel algo que saiu de dentro da sua cabeça e que para você é desconfortável e você está lendo isso, né? Você vê que você reconhece as coisas que tem na sua cabeça. Então, eu acho que escrever, né, o que a gente pensa, o que a gente passa, o que a gente deseja, é uma forma até da gente entrar como eu posso dizer, entrar em acordo consigo mesmo, né? É uma forma assim da gente se ver enquanto pessoa, porque eu acho que muita gente, né, durante a rotina e durante a vida também, eu acho que poucas vezes as pessoas elas param para refletir um pouco sobre si mesmas, sabe? Conversar um pouco com si mesmo. Eu vejo muita gente falando assim, ah, eu falo sozinho, eu tenho essa mania de falar só. Mas eu acho que ninguém nunca fala sozinho ou conversa sozinho, né? A maioria das pessoas não fazem isso de forma séria, né? Elas não se levam a sério. E esse hábito de escrever é algo que, no começo, eu confesso que eu não estava levando tanto a sério, né? Tanto que eu falei que eu botava coisa de estudo aqui, mas depois que o tempo passou, eu fui colocando mais sinceridade aqui e vi que isso é uma coisa assim que me ajudou bastante. E eu acredito que isso aqui pode ajudar qualquer pessoa, sabe? A gente simplesmente escrever o que a gente está pensando ou o que a gente já pensou um dia, né? Em algumas páginas aqui eu escrevi algumas coisas e algumas semanas depois eu fiquei trabalhando em cima daquilo que eu estava escrevendo, né? Algum tipo de pensamento que eu tinha e acabei por mudar simplesmente. Eu passei a pensar de outra forma. E aí eu percebi assim que é uma coisa que se ficasse só na minha cabeça, eu não trabalhasse isso, talvez eu nem pensasse, nem passasse a mudar meu pensamento. Então é algo assim que me ajuda bastante. Eu acredito até que isso pode te gerar outros incentivos, né? Eu acho que talvez se a pessoa começar a escrever, né, ela pode também começar a ler, né, que é outro hábito muito importante que a gente deve ter na nossa vida, né? Então, eu acho que escrever e ler são duas coisas assim que a gente deveria fazer todos os dias, né? A gente ler um pouco, a gente escrever um pouco, porque isso trabalha a nossa mente de certa forma, né? Então, a gente acaba que encontra assim uma maneira de nos cuidar diariamente mentalmente, né? A gente cuida da nossa saúde mental diariamente. E aí, assim, eu vejo, né? Em particular, vejo que isso é algo que é muito faltoso em quase todo mundo. Quase ninguém liga para isso, assim. Muitas pessoas nem dão importância nem para a própria saúde, né? As pessoas elas se alimentam mal, elas não se exercitam. E quem dirá a saúde mental, né? A saúde psicológica, que é algo assim extremamente importante. Então, a gente lê, a gente cultivar algo que tem, de certa forma, assim, um equilíbrio, que causa um equilíbrio na nossa vida, é algo, assim, muito legal, assim. Apesar de que, no começo, pareça um pouco estranho, mas eu vejo, assim, que é algo necessário, sabe? É algo que a gente não pode deixar passar e vale muito a pena a gente experimentar, sabe? Se você nunca fez isso, eu recomendo muito fazer. É algo assim que me mudou e eu acredito que pode mudar muita gente. Então, se você não tem exatamente um caderninho pequeno, mas se você tem aí qualquer resto de agenda ou caderno, eu acho que vale a pena começar assim, né? Se você quiser, sei lá, comprar uma agendinha para andar com você, compre e faça, né? Principalmente faça e você vai ver que, tipo assim, tem muito resultado. Você
provavelmente não vai escrever muito no começo e possivelmente em alguns poucos dias assim você nem queira levar isso para frente. Mas se você levar com sinceridade, né, se você realmente propor a si mesmo ser um pouco mais companheiro de si, eu acho que é uma tarefa assim que vai agregar bastante valor e vai fazer muita diferença daqui para frente, né, na rotina, no dia a dia. Pode ser até que, né, naqueles dias estressantes a gente passe a ver as coisas de uma forma diferente. Então, é isso. Tenha o seu caderninho, escreva bastante e faça reflexões sobre isso, que isso vai te ajudar muito. E é isso. Muito obrigado.